Elge, o que é um título e como ele funciona? Nós lutamos pelo seu dinheiro. É bem simples. Um título é um contrato de empréstimo entre o emissor, que é quem emite o título, e o investidor, que compra o título. Normalmente, quem emite novos títulos são governos, municípios ou empresas. Bem, a empresa ou o governo precisa desse dinheiro para realizar projetos. Por exemplo, atualmente o governo federal alemão, que está aumentando massivamente a dívida. Sim. Quando eles fazem isso, de onde vem o dinheiro? Eles emitem novos títulos. Então, todo esse projeto militar que a Europa discute, eles querem um exército europeu. Se aprovado, será financiado por títulos. Estou vendo isso? Isto é financiado exclusivamente por títulos. Eles emitem títulos e alguém tem que comprá-los, ou seja, um investidor que então firma um contrato de empréstimo. E a República Federal da Alemanha dá garantia de duas coisas. Primeiro, um pagamento de juros fixos todo ano. Sim. E, em segundo lugar, o reembolso do capital no final do prazo. Ok. Esta é a garantia emitida pela empresa ou pelo governo. Claro que uma garantia só vale tanto quanto o garantidor que a oferece. Exato. Por que você me disse antes que para seus clientes você nunca compra títulos do governo, mas sim bondes corporativos, ou seja, títulos de empresas? Sim, exatamente. Porque a questão fundamental é esta: se eu tenho um título, e o emissor, por alguma razão, não efetua o pagamento, então é claro que eu quero receber o meu dinheiro de volta integralmente, naturalmente, irritar o emissor por essa falha no cumprimento do compromisso. Mas é difícil obter dinheiro do governo alemão. De volta à pele, sim. Claro, o Estado alemão também é um bom emissor, com classificação AAA, mas, em princípio, é assim, nós temos uma certa desconfiança. Nós preferimos empresas. Sim. Lá eu tenho uma grande vantagem. Ou seja, se o dinheiro não for pago pontualmente, e isso é regulado de forma diferente em cada país. Sim. Normalmente são 30 dias, agora na Europa Central, no norte da Europa é apenas um dia. Sim. Então é assim, os detentores de títulos podem ir lá e dizer, me dê as chaves. Agora eu sou o dono da empresa. Os acionistas são desapropriados. Eu, como detentor de títulos, passo a ser dono de toda a empresa. Você tem o privilégio, ou seja, você tem prioridade em relação aos acionistas. Os detentores de títulos têm prioridade sobre os acionistas. Primeiro vêm os acionistas, eles têm que pagar primeiro e só depois é que os detentores de títulos, ou seja, os investidores em títulos, recebem. Eles só entram depois. Então, primeiro os acionistas precisam perder o dinheiro deles e só depois os detentores de títulos, certo? Por isso ela é muito mais segura do que ações. Sim, claro. E a vantagem dos títulos, claro, que eu posso olhar para o futuro. É a única classe de ativos, pelo menos que eu conheço, em que eu sei o que vai acontecer no futuro. Porque a questão é, se o emissor paga os juros e devolve o dinheiro, então eu sei exatamente quanto vou receber. Sim. Ou seja, com base no preço, na emissão do título ou no preço atual, no cupom de juros e no prazo, eu posso calcular exatamente quanto vou receber. Muito bom. Muito obrigado. Qual o papel dos juros e dos prazos nos títulos de dívida? É um fator absolutamente central qual acordo eu faço como investidor. A questão aqui é que, na minha cabeça, eu sou o banco. Eu me beneficio, quando recebo juros por um período mais longo. Eu quero fazer isso quando os juros estão altos. Mas se os juros estão baixos, aí eu também quero optar por prazos mais curtos, de curto prazo, porque não vou receber juros tão altos. Se o nível dos juros mudar durante o prazo, isso também vai influenciar o preço do título. Os títulos são negociados no mercado e isso faz com que eles reajam às mudanças no nível dos juros. Vou dar um exemplo concreto. Se alguém tivesse efetivamente comprado um título de dívida do governo americano com um prazo de 30 anos em agosto de 2020 e o vendesse nos dias atuais, essa pessoa teria, de fato, perdido uma quantia significativa, aproximadamente 40% do seu investimento inicial. Break time igual a 0,5S.
O título caiu de 100 para 60. Isso acontece porque se acredita que o governo americano vai à falência? Não, de jeito nenhum. O motivo é que o título, na época em 2020, tinha uma taxa de juros de 1,2%. Hoje, essa taxa está em quase 5%. Ou seja, hoje, quando o governo americano emite novos títulos de dívida, ele precisa pagar 5% de juros. Bom, mas isso significa que o título que já foi emitido também precisa se ajustar ao mesmo nível de juros. No entanto, o cupom é fixo e isso acontece através do mercado, ou seja, pelo preço do título. Nesse sentido, quem comprou títulos de longo prazo dos Estados Unidos em 2020 e na Alemanha é a mesma coisa, perdeu cerca de 40% do seu dinheiro, caso vendesse hoje. Curiosamente, os bancos que também possuíam esses títulos não precisam registrar essa perda no balanço. Uma situação totalmente absurda. Eles podem simplesmente registrar isso no balanço pelo mesmo preço pelo qual compraram. O princípio da prudência contábil não se aplica aqui. Dessa forma, o Estado consegue vender mais títulos. Mas a questão é que, como investidor privado, como investidor, eu preciso pensar muito bem como os prazos mudam, como mudam as taxas de juros e qual prazo eu escolho, de acordo com isso. Você prefere então títulos de longo prazo, de curto prazo ou de prazo intermediário? Porque eu acho que existe um grande mercado para títulos de curto prazo, que as pessoas gostam de comprar títulos de curto prazo, enquanto não estão tão motivadas a comprar títulos de longo prazo. Sim, a melhor resposta aqui é: depende. A questão é, é preciso avaliar títulos de curto prazo, e por curto prazo quero dizer agora títulos de 3 a 5 anos, ou seja, prazos curtos a médios, tem a vantagem de que o risco de variação das taxas de juros praticamente não existe. Porque se eu segurar até o vencimento, eu recebo meu dinheiro de volta. O fato de o nível de juros ter mudado no meio do caminho não faz diferença, porque se eu comprei o título pelo valor de emissão, a 100, e no vencimento ele está a 100, eu recebo de volta e recebi meus juros, então não importa se o nível de juros mudou. Mas, em certas situações, também pode ser bastante interessante garantir o nível de juros por um período mais longo. Vou dar um exemplo. No final da crise financeira, o mercado estava muito nervoso e, consequentemente, as empresas tiveram que oferecer juros muito altos ao mercado para emitir títulos. Naquela época, havia 2 títulos que também compramos para clientes. Um deles era um título da Daimler, que tinha um cupom de juros de 9% e um prazo de 2 anos. Pensamos, uau, isso é realmente um bom negócio, ainda era garantido como sênior e nós também compramos esse título na época. Durante 2 anos, recebemos 9% e 9%. Ao mesmo tempo, havia um segundo título que também compramos. Esse era, da John Deere, o grande fabricante de tratores. E ele tinha um título com prazo de 10 anos e cupom de 8,5%. Um pouco menos, mas a gente pensou, ok, os 2 negócios eram razoavelmente bons, achávamos nós. Mas a questão era que, depois de 2 anos, eles pagavam 2,5%. Após 2 anos, ambas as empresas conseguiram se refinanciar com taxas de 1 a 2%. As preocupações com a crise financeira tinham desaparecido, o mercado estava aberto novamente. O título da Daimler havia vencido e a Daimler emitiu novos títulos, agora com cupom de 1 a 2%. A John Deere fez o mesmo, eles emitiram títulos com cupom de 1 a 2%. Mas esse título ainda estava no mercado e não podia ser resgatado antecipadamente, e estava sendo negociado a 160. E, consequentemente, isso foi uma experiência de aprendizado muito importante para nós. No fim das contas, cometemos um erro grosseiro, e sucumbimos à tentação de comprar Daimler a 9% por 2 anos. A medida correta teria sido apostar muito mais nos títulos da John Deere, digamos assim, que existiam na época, e garantir os juros por um prazo mais longo. Por que quem investiu no título da Daimler recebeu 18%? Quem investiu no título da John Deere recebeu 17% mais 60% de ganho de capital. Assim, quando o nível dos juros está alto, é preciso justamente fixar esse nível de juros por um prazo mais longo. É um ponto muito importante manter esse mecanismo em mente. Muito bom! Então, se você se interessa por títulos e quer saber mais sobre eles, e se está considerando incluir títulos na composição do seu portfólio,
entre em contato conosco. Eu terei o maior prazer em organizar uma reunião com Elge Miller para você, analisar seu portfólio e estudar como podemos incluir títulos aqui. Isso pode ser especialmente interessante para pessoas mais velhas, para quem mora no exterior e recebe pensões, ou seja, depende de um pagamento regular. Você pode com títulos, não é como com ações. Com títulos, você já sabe de antemão o que vai receber. Só é preciso escolher o emissor certo. Nesse aspecto, o Elge é realmente um cara de ponta, porque ele vai efetivamente até as empresas. Ele visita o emissor, cara a cara, vai até a empresa, analisa os balanços, conversa com as pessoas importantes e escolhe emissores onde não acontecem erros. Por isso, investi uma parte do meu patrimônio pessoal também na Geneve Invest, que é a empresa do Elge Miller, e devo dizer que estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Até logo no nosso canal do YouTube.